2h23. Campinas entrou para a lista de cidades com registro de morte por dengue. Uma idosa de 94 anos apresentou sintomas no dia 30 de janeiro e morreu no dia 12 de fevereiro. A infecção foi o sorotipo 1. A mulher morava no Jardim Eulina, a região com maior incidência de dengue. O bairro recebeu um mutirão de limpeza no fim de semana e os moradores foram orientados a eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A cidade de Campinas vive uma epidemia da doença, está prestes a atingir o total de casos de 2023. Já são 9.447 casos. No ano passado inteiro, foram 11.502 confirmações de dengue. Também a gente traz um outro dado, né, que dobrou o número de exame de sangue para testar a dengue aqui em Campinas. O Laboratório Municipal de Patologia Clínica ampliou o horário de atendimento já desde o início do mês para receber ao longo de todo o dia as amostras que são coletadas nos centros de saúde. E aí são cerca de 1.400 exames realizados por dia, mais de 22 mil por mês. Às vezes até o paciente precisa fazer novamente o exame, né? E a partir do resultado, então, direcionar o médico para o melhor tratamento, a hidratação que o paciente precisa receber. Esse laboratório fica lá no Hospital Ouro Verde e funciona das 6 da manhã até as 8 da noite, recebendo essas amostras até o final da tarde. Mas para explicar um pouquinho melhor sobre a logística, né, disso acontecer, também a necessidade do exame, a gente está em contato com o coordenador Fábio Augusto Tambacia, que é médico patologista e coordenador deste laboratório. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Estamos à disposição aí. Primeiramente, né, o quão importante é a realização desse exame, né, que é o hemograma, para que consiga identificar, então, essa situação da saúde do paciente. O hemograma, ele não é o exame que faz o diagnóstico propriamente dito, né? Porque o diagnóstico a gente faz lá com a presença do antígeno e os anticorpos, né? Mas o hemograma, na prática clínica, na prática do dia a dia do médico, ele é muito importante, porque ele tem alguns parâmetros que, como você falou aí, através, por exemplo, tem um índice lá do hemograma que chama hematócrito, né? Que é a porcentagem dos glóbulos vermelhos do sangue. Se isso está, e na dengue, né, como uma das coisas que acontece na dengue, a tal da aumento da permeabilidade dos vasos. O vaso sanguíneo fica mais poroso, sai uma grande quantidade de água da circulação e acaba concentrando, né, ocorrendo lá a tal da hemoconcentração. O médico, através desse parâmetro, ele detecta isso e vê a importância da hidratação venosa. E aumenta essa hidratação quando esse índice está alto. Esse é apenas um dos parâmetros aí do hemograma. Outro parâmetro importante também, né, que acontece na dengue, é a tal da plaquetopenia. Isso daí é uma diminuição do número das plaquetas, que são as células do sangue que são responsáveis pela coagulação do sangue. E, assim, o nosso normal, né, é lá de 150 mil a 450 mil. E quando está abaixo disso daí, considera a tal da plaquetopenia. E isso é um parâmetro importante para o médico avaliar se está tendo lá a dengue hemorrágica, né? A dengue, um parâmetro mais grave, a dengue mais grave, né? E daí até seria uma possível indicação para internação e tal do paciente. Você vê aí a importância desse exame que é o hemograma, né? Com certeza. O Marco Guarizo também participa aqui com a gente, tem a sua pergunta. Boa tarde, doutor Fábio. Eu queria tirar uma dúvida, que tem muita gente que às vezes precisa repetir o exame, né? Diferente de quando a gente faz um teste de Covid, que estava todo mundo acostumado a fazer, por que esses pacientes precisam repetir? É uma mudança muito rápida da transmissão, depois da picada, se aconteceu ou não? Marco, como ele não está te ouvindo aí, eu vou repassar aqui a pergunta para o Fábio. Em relação à necessidade de alguns pacientes repetirem o exame, né? Por que isso acontece? Bom, alguns pacientes, né, da chamada questão mais grave, eu acho que a necessidade de repetir
o médico vai avaliar aí para ver se ele tem condições de alta, se ele melhorou, se ele piorou. E daí tem os diversos tomadas de condutas médicas, né? Se ele vai aumentar a hidratação, se ele vai poder ir para casa e ser acompanhado, ou se ele vai ter que ser encaminhado aí para um serviço de urgência e emergência, ou até mesmo uma unidade hospitalar. Uhum. E em relação, por exemplo, da capacidade, né, de realização desses exames no laboratório, né, tem um limite? Vocês, com essa ampliação, precisaram contratar mais pessoas, ter mais materiais para a realização desses exames? A gente tem uma equipe muito boa aqui no laboratório municipal, né? Ao todo aí no departamento aqui de hematologia, né, que a gente faz aqui os hemogramas, a gente tem uns 10 funcionários aqui que dão conta do recado. E tem 3 aparelhos grandes aí, são de última geração, né, que tem uma capacidade de fazer em torno de 100 hemogramas por hora. E isso pode ser ampliado também, até se for possível, com horas extras dos funcionários e tal. Então, assim, já foi ampliado bastante, né, o número de exames de janeiro para cá, e a gente ainda tem uma capacidade de, se aumentar aí o número de casos e de pedidos de exame, a gente chegar até 2.500 por dia ou acima disso. E aí a logística funciona de que forma, né? Esses exames são coletados nas unidades e isso vai chegando ao longo do dia aí para vocês? Sim, é lógico que durante as manhãs, né, é a nossa rotina, é onde vem o grosso dos exames. A maioria dos exames são coletados os pacientes logo pela manhã, em torno das 7 horas. Daí tem uma logística de transporte, né? Campinas é dividido lá em 6 distritos de saúde. Cada distrito desse, cada carro passa nas unidades e vai chegando aqui no laboratório por volta das 10 horas. Uhum. E a gente recepciona até o meio-dia esse primeiro malote. E tem também, a gente ampliou, né, a partir agora do mês de fevereiro, vai com um segundo malote à tarde, e, lógico, eventuais casos também, a gente avalia transportes específicos aí, dependendo da gravidade dos pacientes e das unidades aí. Conversando aqui com a gente, o coordenador do Laboratório Municipal de Patologia Clínica aqui de Campinas, o Fábio Augusto Tambacia. Muito obrigada pela atenção e pelas explicações, Fábio. Obrigado, Sandra. Estamos sempre à disposição aqui. Bom trabalho. Tchau, tchau. Abraço. 2h32, a gente vai para o intervalo.